Olá, hoje eu, Giovana, juntamente com o Gabriel, que é a minha dupla, iremos falar um pouquinho sobre as doenças circovirose e também sobre a doença rinite atrófica. Bom, iniciando então com a doença circovirose, ela é uma doença viral que é causada pelo vírus do gênero circovírus. O circovírus suíno tipo 2 é o principal agente, né, que está relacionado com a transmissão da circovirose suína. E essa doença ela pode causar impactos significativos na produção suína, que vai resultar em perdas econômicas, né, para o produtor de suínos. E além da alta taxa de mortalidade, a circovirose ela vai resultar ali na queda no crescimento dos leitões, né? É uma doença que vai afetar principalmente a fase de creche, né, dos leitões. E afeta, né, o crescimento, vai afetar também a alimentação e a nutrição desses animais, consequentemente vai gerar um emagrecimento progressivo, né, perda de apetite, linfadenopatia, diarreia crônica e sintomas respiratórios, palidez, icterícia e úlcera gástrica. A circovirose suína, ela tem várias manifestações, né, clínicas, que podem apresentar diferentes formas, incluindo síndrome multissistêmica, síndrome do desperdício, síndrome respiratória digestiva e também a síndrome do edema e síndrome da dermatite nodular. A síndrome sistêmica, ela é característica de uma série de sintomas sistêmicos, como febre, perda de peso, anorexia, letargia e outros sintomas. A síndrome do desperdício, os animais afetados, eles não ganham peso em específico, né, pré-determinados, e eles vão ter um crescimento mais lento do que o esperado. A síndrome respiratória digestiva, os animais afetados, eles apresentam sintomas respiratórios, né, como vômitos e algumas dificuldades respiratórias, além de distúrbios gastrointestinais. E a síndrome do edema e síndrome de dermatite nodular é uma manifestação que pode ocorrer em casos mais graves, que vai ter a presença do edema, né, que é um acúmulo de líquido, em várias partes do corpo desse animal que é afetado. Uma manifestação especial do vírus PCV2 é a síndrome de dermatite e nefropatia suína. É uma síndrome que vai ocorrer principalmente em suínos em crescimento e engorda, raramente vai afetar outras faixas etárias, como leitões, em fase de creche, como eu disse no início, né? Como o próprio nome diz, vão ser lesões que vão aparecer na pele, como vocês podem ver aqui, e nos rins dos animais acometidos também. Os sinais clínicos eles podem aparecer esporadicamente em um pequeno número de animais, então não são todos os animais que vão apresentar os sintomas. E é uma doença com uma alta taxa de mortalidade, com quase 100%. Bom, em relação aos sintomas, clinicamente observa-se então retardo no crescimento, né, dos animais, como vocês podem ver, anemia e icterícia, podendo evoluir para a morte também desses animais. Normalmente começa por volta da sexta à oitava semana de idade. Os suínos desmamados eles vão perder bastante peso, vão ficar magros. A pelagem ela fica áspera e a pele fica bem pálida, podendo até chegar na cor amarelada desses animais que são acometidos. O diagnóstico da circovirose suína geralmente é feito através de sinais clínicos observados, análises laboratoriais também e testes sorológicos. E a presença do vírus ela pode ser confirmada também através do teste de PCR. E com essa imagem aqui, eu trouxe as principais lesões anatomopatológicas da circovirose suína, então mostra os principais locais onde esse vírus ele pode afetar. Então, o aparelho reprodutivo, linfonodos inguinais, que ficam infartados com a presença desse vírus, linfonodos mesentéricos também, intestino, rins, a pele com a dermatite, pulmão, o definhamento e a refugagem também, que apresentam através da palidez, da icterícia e do emagrecimento. Bom, então o vírus do circovírus, ele é altamente infeccioso,
pode ser contraído principalmente pela via nasal e oral, mas também pode ser contraído pelas fezes. No corpo, ele vai atuar nas células linfóides, causando lesões severas no tecido linfóide. E ele vai atuar também como forma imunossupressora, ou seja, ele vai deixar o animal mais vulnerável à exposição de outros patógenos, como, por exemplo, o vírus da influenza suína. E, como eu disse anteriormente, ele é uma doença que vai causar uma série de problemas, que vai resultar em grandes impactos, né, perdas econômicas para produtores. Então, ele vai agir como síndrome multissistêmica, né, que é o definhamento do suíno, que vai acabar retardando a engorda. Síndrome da dermatite, que vai ser caracterizado pelas lesões e manchas vermelhas na pele, com problemas respiratórios que vão ser causados, na verdade, pela presença de células epiteliais, tumefeitas nas vias respiratórias e de fibroplasia na mucosa submucosa. O PCV2 ele é o principal agente associado à circovirose suína e pertence à família Circoviridae. A transmissão ela pode ser de contato direto entre os suínos e pode ocorrer a infecção verticalmente ou então horizontalmente. A verticalmente é quando a porca transmite para os leitões durante a gestação. E horizontalmente é através do contato direto de um suíno doente com um suíno saudável. E além disso, há também a transmissão indireta, como veículos como roupas, né? Equipamentos e também veículos também podem acontecer. Não existe um tratamento efetivo contra esse vírus. O ideal é que se faça o controle dele. Então, para controlar essa doença, o que deve ser feito? Implementar práticas de biosseguridade nas instalações suinícolas, controle de vetores, vacinação e manejo sanitário. A vacinação é um meio, né, uma estratégia de reduzir a gravidade da doença e também limita as consequências econômicas que vão ser trazidas para o produtor com essa doença. E o manejo sanitário, ele entra um pouco dentro das práticas de biosseguridade, porque aqui fala um pouco sobre a limpeza adequada também das instalações, a quarentena, que é feita com os animais recém-chegados, e a separação dos lotes por idade. Então, isso acaba ajudando a reduzir a propagação desse vírus. O grande problema dessa doença é a persistência do vírus, porque o que acontece? O quadro clínico que ela apresenta pode persistir por muito tempo. Então, caso essas medidas de controle não sejam tomadas, a doença pode chegar até 25%. Em relação às notificações, a notificação nacional, elas podem ser feitas através das autoridades veterinárias locais e nacionais, que são departamentos de agricultura e saúde animal, que vão emitir, né, geralmente, as notificações sobre esse surto de circovirose em animais. E aí vai constar as informações sobre a localização, extensão e também as medidas que vão precisar ser tomadas para controlar essa propagação da doença. E dá para ser feito também através de laboratórios de diagnóstico veterinário, que vão realizar testes, né, e diagnósticos para esses animais que são contaminados serem notificados. E através também de associações de produtores. E para a notificação internacional, ela pode ser feita através da Organização Mundial de Saúde Animal, que quando ocorre surtos de doenças animais, incluindo a circovirose, os países eles são obrigados a relatar a essa organização e aí, através disso, eles vão partilhar essas informações com outros países para prevenir com que esse vírus, essa doença, ela seja propagada. E pode ser feito também através da FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que também vai estar ali ajudando a divulgar as informações sobre esses surtos, e também a partir de acordos bilaterais e regionais. O impacto da circovirose suína dentro do mercado interno e externo ele pode ser bastante significativo, porque vai afetar a produção suína, vai afetar os custos também de manejo, no caso, aumentar, né, esses custos, e afeta também em relação à segurança alimentar e as exportações da carne suína. Então, aqui ele vai afetar a redução de produção e qualidade da carne, porque
essa doença ela vai afetar diretamente o desempenho, né, do animal. Afeta também o impacto, na verdade, gera impacto, né, nas exportações, porque pode afetar a variedade como fornecedor confiável de carne suína no mercado internacional por conta dessas restrições. Preocupações com a saúde pública, né, em relação à segurança alimentar, resposta do mercado consumidor, porque o consumidor ele pode acabar optando por um outro tipo de proteína animal, necessidade de medidas de controle e prevenção, e também aumenta o custo de tratamento e prevenção para diminuir a disseminação dessa doença. Bom, dando continuidade sobre as doenças nos suínos, vamos falar um pouco agora sobre a rinite atrófica. Primeiramente, o que é uma rinite? A rinite é uma inflamação dos tecidos das narinas dos animais, que ela pode ser causada tanto por bactérias quanto por vírus e algumas substâncias irritantes, como poeira e, no caso de suínos das granjas, a amônia também pode ser um causador dessa rinite nesses animais. Essa condição da rinite atrófica, ela raramente vai resultar em doença clínica nos animais adultos, que ela acaba comprometendo mais os animais mais novos, como por exemplo os leitões na fase de creche e terminação, que inclusive também é a fase que você tem uma maior densidade de animais por metro quadrado. A palavra atrofia, ela indica que o trato respiratório do animal ele vai ser danificado, encolhido ou deformado, como a gente pode ver aqui nas imagens, né? Uma demonstração que o chanfro do animal, né? A narina do animal, ela fica deslocada um pouco tanto para a esquerda quanto para a direita, e em alguns casos ela fica encurtada, como essa imagem aqui nos mostra. Bom, a rinite atrófica ela é dividida em duas partes. Ela pode ser regressiva ou progressiva. A rinite atrófica regressiva, né, ou não progressiva, ela vai ocorrer uma infecção das narinas dos animais ali durante um período de 2 a 3 semanas, porém ela vai voltar ao normal sem nenhum tratamento. Só com o passar do tempo ali, ela volta ao normal. Já a rinite atrófica, ela é causada por uma série de patógenos, como os dois principais, né, causadores é o Pasteurella multocida e a Bordetella bronquicéptica, que ela vai produzir ali algumas substâncias tóxicas que ela vai corroer a narina dos animais, que acaba causando também um desvio da narina desses animais, como já foi mostrado anteriormente. Alguns autores eles relatam que a bronquicéptica ela causa apenas a rinite atrófica regressiva, enquanto a outra, né, que é a multocida, ela provoca a rinite atrófica progressiva. E alguns deles também dizem que quanto maior for a sua lotação de animais, né, maior for a densidade de animais por metro quadrado, maior vai ser a facilidade dessa doença se proliferar. Até porque ela é uma doença que ela pode ser passada com os animais, com o animal infectado. O simples fato dele esfregar no outro animal, ele já vai estar contaminando, né, o animal que está junto com ele na baia. O fato deles comerem a mesma ração, beberem no mesmo bebedouro, também facilita essa disseminação da doença. Aqui tem um exemplo de como ocorre a corrosão, né, dessa parte nasal dos animais. Aqui na imagem A, ela não tem nenhum tipo de corrosão, não tem nenhum tipo de doença, é o normal desses animais, tá? E progressivamente aqui mostra como ocorre o aumento, né, dessas quantidades de toxinas produzidas por essas bactérias e como fica o nariz dos animais com a corrosão produzida por essas toxinas. Bom, e quais são os sintomas que essa doença demonstra? Nas matrizes, que já são animais mais velhos, têm uma quantidade maior de anticorpos, os sintomas são muito poucos. Normalmente você vai ter, o máximo que você tem é um focinho torto desses animais, que normalmente é a rinite atrófica não progressiva, que com ali de 2 a 3 semanas, esse focinho vai voltar ao normal naturalmente. E nos leitões de maternidade, alguns sintomas que nós temos são espirros, descargas nasais, que em alguns momentos ela pode ser sangrenta,
Quando você tem essa descarga sangrenta, já é um sinal que a doença, que os vírus ali já está muito avançado e já vai estar caracterizando aquela quarta fase da corrosão nasal. E também apresenta o focinho torto, né, semelhante como acontece nas matrizes, também acontece nos leitões de maternidade. Bom, alguns sintomas que acontecem nos animais acometidos que estão ali na fase de creche e engorda, né, na fase de crescimento e terminação também. Acontece espirros, que normalmente espirros têm uma frequência muito grande, e os animais também, normalmente quando eles espirram, acaba saindo um pouco de sangue. O focinho normalmente ele entorta, em alguns casos ele pode tanto entortar quanto encurtar, ou simplesmente amassar, que fica aquele focinho amassado, né, como a imagem demonstra aqui para a gente. E qual o principal problema dessa doença dentro da granja? Tanto para a fase tanto nas matrizes quanto na fase de amamentação, de creche e engorda, ela vai causar um grande problema para a gente. Qual seria esse problema? Redução do ganho de peso diário e do crescimento desses animais. São animais que, quando acometidos por essa doença, vai ficar um animal raquítico, vai ficar um animal pequeno, não tem um bom desenvolvimento. Você vai ter um alto gasto com esses animais na ração, porque você vai fornecer ração, e boa parte desses animais não vai comer essa ração, porque vai acabar infectando a ração. Como tem espirros frequentes, vai acabar caindo um pouco de sangue na ração, os animais não vão comer. E se come, acaba diminuindo a conversão alimentar, ou seja, você vai acabar dando muita ração para o animal que não tem um bom desempenho. E as doenças respiratórias dentro da granja acabam aumentando, porque vai diminuir a sensibilidade desses animais, vai aumentar, vai diminuir, né, ali a sua... Bom, e com a presença dessa doença, vai acabar diminuindo também a imunidade desses animais, e vai ser animais que vai ficar suscetível não somente a doenças respiratórias, mas como também a outras doenças que podem acabar sendo trazidas para dentro da granja. Bom, e quais são as causas dessa doença dentro da granja? Entre granjas, ou seja, de uma granja A para uma granja B, o que pode transportar essas doenças? São suínos portadores, ou seja, quando você compra um animal, se você não faz ali a quarentena como deve ser, não faz ela da maneira correta, esse animal pode vir infectado e acabar infectando os demais animais. Roupas de trabalhadores que às vezes estão em uma granja, vai visitar uma segunda granja, ele pode levar essa doença também. E principalmente equipamentos de manejo, que às vezes você utiliza no animal, você não esteriliza e acaba utilizando em outro, ou que você utiliza entre granjas, ou até mesmo entre fases da granja, né? Se você utiliza às vezes no animal da creche, você não esteriliza esse equipamento e acaba utilizando no animal de terminação, também pode estar levando a doença. Forma de espalhar a doença na mesma granja, por sistema de ventilação, sistema de aerosol, ou seja, quando a partir da maneira que corre o vento dentro da granja, pode ser ali uma maneira de disseminar essa doença, e também por contato direto entre os animais. Os animais têm o hábito de ficarem ali tudo juntos, um ao outro, então vai facilitar essa disseminação da doença. Sistema de multilactação também é um grande problema que causa, né, essa disseminação da doença, porque normalmente você tem ali uma porca que pare 7 leitões, você tem uma outra porca que pare 16 leitões, você acaba fazendo uma redistribuição desses leitões para amamentação, e às vezes você pega um leitão infectado de uma porca e coloca na outra, ou o leitão daquela porca que vai receber os leitões estão infectados, ou até mesmo a própria porca está infectada e acaba transmitindo a doença para os animais. Gases tóxicos também é um grande problema, principalmente a amônia, que a amônia ela vai começar a causar uma irritação no nariz dos animais, e essa irritação pode ser ali uma porta de entrada para as toxinas. E quando você tem um ambiente e nutrição precário, ou seja, quando a sua nutrição não fornece não atende a demanda dos animais, não fornece todos os nutrientes que seriam necessários para os animais acabam ficando em um déficit nutricional, e o que acaba gerando também, né, uma baixa na sua imunidade. Quando a gente fala de ambientes precários, a gente está falando ali do ambiente que não tem uma higienização correta, que não faz ali o vazio sanitário
de maneira correta, ou também quando você tem uma alta densidade de animais, você tem uma densidade muito maior do que a sua instalação suporta, também pode facilitar essa disseminação da doença. Bom, e qual é o diagnóstico para essa doença? A gente tem ali a aparição de alguns sinais clínicos, e o principal deles é o focinho desviado, como a gente pode ver aqui. Aqui a gente tem um focinho normal de um suíno saudável, né, que não tem problema de rinite. E aqui a gente já tem um animal que teve a rinite atrófica, ele tem o seu focinho desviado. Uma outra maneira de a gente identificar os animais, a gente separa ali um lote que já tem uma suspeita, que pode ter uma incidência, a gente vai fazer uma cultura de suave nasal, que é aquela mesma maneira que se utilizava para fazer a identificação de quem estava infectado com a Covid-19. Você vai enfiar o cotonete dentro do nariz dos animais. E uma terceira avaliação também, mas aí já é uma avaliação de animais que já foram abatidos, que é fazer a avaliação, fazer o corte, né, do nariz dos animais e fazer a avaliação ali. Pode ser feito tanto no frigorífico quanto numa sala separada para necropsia dentro da própria granja. Aqui a gente tem um septo que não sofreu com rinite atrófica, e aqui esse segundo já foi um animal que passou ali pela rinite atrófica, teve o seu septo corroído. Bom, e como a gente pode prevenir a aparição dessa doença dentro da granja? A gente pode estar vacinando os animais adultos 2 vezes, com um intervalo de 4 a 6 semanas de uma vacina para outra. As porcas, as matrizes, né, devem ser vacinadas 4 a 6 semanas antes de cada parto. Então, ou seja, se ela teve um parto no início do ano, você vai vacinar, um parto mais para o meio do ano, você torna a vacinar esse animal novamente. Os leitões podem ser vacinados ali entre 1 a 4 semanas de idade. Outra opção, a gente faz o desmame um pouco mais cedo, mais ou menos ali com 12 dias, para uma creche distante. Esse manejo aqui, ele pode ser ocorrido quando você já tem uma certa infestação dessa doença na sua granja, e normalmente essa infestação vai estar lá para a fase de creche ou terminação. Para a gente poder prevenir que os animais novos não serão infectados, a gente pode fazer uma desmama, mas desmamar para um outro local, uma outra creche que não tenha, de preferência que não tenha nenhum animal dentro dela, ou que tenha animais que não tenham passado por nenhuma infestação dessa doença. E em alguns programas estratégicos para combater a doença, a gente pode estar usando também os antibióticos. E essa aqui é a vacina a mais utilizada, né, contra a rinite atrófica, que é a Rinifita T. Bom, e aqui temos as referências que foram utilizadas, né, para a confecção desse trabalho. Boa parte do material foi retirado do site 333. Bom, e aqui estão as minhas referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. E muito obrigada, espero que tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.